memórias na criança. A experiência tem demonstrado que a maioria dos afastamentos do filho ao pai, são promovidos por ordem judicial mediante análise de laudos psicológicos de profissionais inescrupulosos que se remetem apenas à fala da acusação, geralmente da mãe e da suposta vítima. Essa prática tão comum na alienação parental, ela fere, por óbvio, um direito fundamental da criança, o que levou o nosso legislador à previsão legal de abuso moral contra a criança ou adolescente, no artigo 3º da Lei de Alienação Parental, que assim dispõe: a prática, vou resumir, de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente. Ou seja, no artigo 3º da Lei de Alienação Parental, o legislador criou a figura jurídica do abuso moral, que consiste em tipo de dano moral decorrente da alienação parental, podendo também ser chamado de abuso afetivo, para dar uma maior vinculação ao tema. O legislador, então, desceu do seu pedestal e, de forma didática, ele informou que a alienação parental fere direito fundamental da criança, constituindo um ato ilícito que gera, sim, direito de indenizar. Indenização de ordem material e moral, por óbvio, que de imediato eu volto a falar. Por se tratar, então, de uma figura ainda nova, quero dizer, ainda muito pouco estudada, e por isso mesmo não bem balizada, a alienação parental gera dúvida, gera perplexidade e vacilações de efeitos nefastos nos processos litigiosos. Todo estudo nesse sentido é extremamente válido e precioso. E a ocorrência de falsa acusação de abuso sexual é o exemplo mais veemente do que se está aqui afirmando. A verdade, entre aspas, implantada pelo alienador, acaba entrando e se enraizando na criança de tal forma que, quando ela for questionada a respeito, a resposta virá num sentido malicioso e a criança repetirá o que o genitor alienador inculcou em seu espírito. Em um caso recente, por nós examinado, a criança, ao adentrar na sala das psicólogas de uma vara de família onde corria o processo, afirmou espontaneamente, porque a criança quase nunca mente. Espontaneamente ela disse: é aqui que eu tenho de repetir o que a minha mãe mandou dizer. E isto eu pedi que as psicólogas, no laudo, resgatassem para o juiz saber que essa criança já tinha entrado nesta análise com lavagem cerebral, sim. Com implantação de falsas memórias, sim. Ou seja, a coação e o constrangimento psíquico podem estar presentes na relação entre a criança e sua mãe, quando vigora a intenção desta última de impelir a criança a aceitar e acreditar no abuso sexual como uma realidade. Essa denúncia de abuso está plantada no cérebro infantil e a narrativa de um episódio durante a visitação que possa configurar indícios de abuso sexual é o que basta. É o que se chama implantação de falsas memórias. A versão, então, fática é unilateral, por óbvio, é a versão do cônjuge alienador. Mas como o juiz precisa decidir diante da gravidade da situação, o juiz, quando recebe a petição inicial, suspende a visitação e determina a realização de estudos sociais e psicológicos para avaliar a veracidade do que foi noticiado nos autos, que podem levar anos, nunca leva meses, leva anos. E este é um aspecto gravíssimo da legislação. Por quê? Porque cessa a visitação e a criança perde o fundamental referencial paterno. E o pior, fica mais sujeita à influência do genitor alienador, da mãe, no nosso caso, que se torna senhor da situação e que se considera
este, o genitor, vitorioso de uma situação que não foi sequer examinada pelo Poder Judiciário. Ou seja, o pai nem contestou a inicial e já perdeu a visitação. Isso é inadmissível. Melhor seria que o legislador brasileiro tivesse sido mais cauteloso e só admitisse a supressão das visitas em caso de notória ocorrência de abuso sexual. Caso contrário, deveria impor sempre a visita monitorada. O juiz tem dúvida, não suspende a visitação, mas garante o vínculo paterno familiar, através da visita monitorada nas varas de família, de modo a não impedir a visitação e manter presente o laço paterno-filial. Nesse sentido, o artigo 4º da lei diz: declarado indício de ato de alienação parental, resumindo, o juiz determinará, pulei para a 4ª linha, as medidas provisórias necessárias, mas diz o parágrafo único: assegurar-se-á à criança ou adolescente ou genitor garantia mínima de visitação. Essa garantia mínima de visitação, infelizmente, na prática, não é o que ocorre. Nas ações em que eu já atuei e continuo atuando, o juiz sistematicamente suprime a visitação em manifesto prejuízo ao interesse maior do menor, que tem direito, sim, à identidade paterna e materna, e que por isso só em casos excepcionais pode ser suprimido o seu direito à presença do pai e da mãe. Talvez por isso o artigo 5º da Lei de Alienação Parental tenha sido elaborado com tanto detalhamento e cautela. O artigo 5º diz: havendo indício da prática de ato de alienação parental, o juiz determinará perícia psicológica ou biopsicossocial. E veio os parágrafos 1º, 2º e 3º, detalhados. O primeiro, o laudo pericial, grande novidade aqui, na utilização correta da terminologia perícia, para a atuação dos profissionais interdisciplinares nas lides familiares. Conforme o caso, o laudo pericial terá base em ampla avaliação do tipo: entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos, exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação contra o